Você sente que se você não fizer, ninguém vai fazer direito? Que é mais fácil você resolver tudo sozinha do que depender de alguém? Mas ao mesmo tempo, isso te deixa cansada, sobrecarregada e ainda um pouco sozinha? Se você se identificou, fica nesse vídeo que você vai entender o que te faz acreditar que você precisa dar conta de tudo sozinha e como diminuir essa sobrecarga. Mas antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou psicóloga clínica e aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal. E nada mais justo do que ter um vídeo falando sobre essa pressão que você se coloca de querer dar conta de tudo sozinha, né? Porque na prática isso não aparece de forma tão óbvia assim. Não é como se você pensasse, nossa, eu preciso fazer tudo sozinha. Às vezes pode até ser, tá? Mas aparece em coisas pequenas do dia a dia. Tipo quando você tá cheio de coisa pra resolver e mesmo assim não pede ajuda. Ou quando alguém até se oferece a te ajudar, mas você pensa, ah, deixa que eu faço, vai ser mais rápido. Ou pior, quando você só pede ajuda quando você já está exausta, sobrecarregada e sem energia nenhuma. E aí, aos poucos, sem perceber, você vai entrando no padrão onde você evita incomodar os outros, assume mais responsabilidades do que deveria, e quando pede ajuda, já tá no seu limite. E pode reparar, esse comportamento, ele geralmente vem acompanhado de um pensamento como: ah, eu dou conta, é melhor eu fazer, eu faço melhor, eu não posso depender dos outros. Só que o que ninguém fala é que isso não vem só de um traço de personalidade, isso na verdade é aprendido. Porque você não nasceu achando que precisava dar conta de tudo sozinha. Mas em algum momento da sua vida, isso virou necessário. E na psicologia, a gente entende que esse tipo de comportamento costuma vir de algumas experiências, como quando você aprendeu que não podia contar com alguém. Então, em algum momento, talvez você pediu ajuda e não recebeu. Ou recebeu crítica, julgamento, ou até mesmo indiferença. E aí o seu cérebro ele aprendeu que, é melhor não depender das pessoas. Ou então quando você precisou amadurecer cedo demais. Quando você viu que precisava cuidar dos outros, assumir responsabilidades. Isso ativa um padrão que se chama hiperindependência, que é visto como um mecanismo de defesa. Ou seja, você aprendeu que só pode contar consigo mesma para se sentir segura. E isso muitas vezes é visto como uma forma de força, de autonomia, ou até mesmo um alto desempenho. Mas a hiperdependência é, na verdade, uma forma de evitar essa vulnerabilidade. E quando eu falo de vulnerável, não é nada exagerado. É sobre coisas simples mesmo, que a gente evita no dia a dia. Como, por exemplo, pedir ajuda e correr o risco de ouvir um não. Falar que não tá bem e se sentir exposta. Precisar de alguém, mas sentir que vai incomodar o outro. Então, no fundo, você não tá evitando só depender das pessoas. Você tá evitando se sentir desconfortável, rejeitada ou até mesmo sem controle. E esse padrão, com o tempo, ele começa a te sobrecarregar emocionalmente e até nas suas relações. Porque você acaba criando barreiras ao não aceitar ajuda ou querer tudo do seu jeito, por exemplo. Não dá espaço para proximidade. E agora, outro ponto que pode ter contribuído para essa questão de você querer fazer tudo sozinha é quando demonstrar necessidade parece fraqueza. Então, se você já ouviu frases como engole o choro, você tem que ser forte, para de frescura. Isso acaba ensinando que precisar de apoio é um problema. E hoje já existem muitos estudos mostrando que pessoas que desenvolveram esse padrão tendem a ter mais ansiedade, mais sobrecarga emocional e dificuldade de confiar nos outros. E não porque são fracas, mas porque aprenderam a se proteger assim. E aí vem o paradoxo. Você dá conta de tudo, mas você vive cansada. Você resolve tudo, mas você se sente sozinha. E você é forte, mas você não se sente cuidada. E se você se identificou com isso, muito provavelmente você está se sentindo cansada de ter que ser forte o tempo todo. Isso faz sentido. Quem foi feito para dar conta de tudo sozinho? E muitas vezes olhar para isso sozinha é muito mais difícil. Porque quando a gente está dentro desse ciclo, a gente nem sempre consegue enxergar com clareza. Inclusive, no meu trabalho como psicóloga, eu ajudo mulheres a entenderem esses padrões e a aprenderem na prática a sair desse lugar de sobrecarga. E se fizer sentido pra você, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição. Mas agora falando sobre um outro ponto muito importante que talvez seja até difícil de olhar. Mas muitas vezes as pessoas até poderiam cuidar de você, mas você não deixa, porque você se antecipa e já resolve tudo. Você minimiza o que sente. Você pensa que não é nada demais, ou acha que tá incomodando. E aí acontece um ciclo que vive se repetindo, porque você não pede ajuda, as pessoas não oferecem, você se sente sozinha, e isso reforça a ideia de que você precisa dar conta de tudo. E quanto mais você faz isso, mais forte você parece por fora. Só que mais desamparado você se sente por dentro. Porque no fundo ninguém aguenta viver sem apoio. E cabe a nós perceber que algumas coisas que já nos protegeram lá atrás pode estar nos limitando hoje. Continuar repetindo isso só vai reforçar essa crença que você tem de eu estou sozinha no mundo. E hoje isso pode aparecer de formas que você nem percebe. Tipo dificuldade de confiar nos outros, dificuldade de delegar, ou até mesmo sentir que no fundo você só pode contar com você mesma. Então vamos para a parte prática.
A primeira coisa que você precisa fazer é começar a questionar o seu pensamento automático. Então, quando vier o pensamento, é melhor eu fazer sozinha? Pergunta para si mesma: isso é um fato ou um hábito? O que eu acho que vai acontecer se eu pedir ajuda? Então, por exemplo, quando você pensa, ninguém vai fazer direito, isso é um fato comprovado ou uma ideia sua? A coisa que você pode fazer é observar o medo por trás. Porque geralmente não é só sobre a tarefa em si, é sobre o medo de ser rejeitada, de ser vista como fraca, de perder o controle. E aí, com base nisso, você vai poder fazer um treino comportamental, onde você vai pensar nisso como um experimento de fato. Porque não vai ser só entendendo sobre isso que você vai mudar. Você só vai conseguir mudar de fato praticando. Então eu trouxe uma sugestão para você colocar em prática. Escolhe uma coisa pequena essa semana e pede ajuda. Pode ser algo que você tenha dificuldade ou algo que outra pessoa conseguiria fazer de forma mais fácil. Como, por exemplo, contratar uma pessoa para limpar sua casa. Ou então fazer o seu imposto de renda. Tem pessoas especializadas para isso que fazem isso com maior facilidade. Ou então uma coisa bem simples que não vai envolver nem dinheiro. Pedir para uma pessoa da sua casa puxar a geladeira para te ajudar a limpar ali embaixo que sujou. Se você tem filho, por exemplo, pedir para o seu filho organizar o quarto dele para não ficar mais uma tarefa para você. Entende? Coisas bem práticas do dia a dia. Como também pode ser algo até mais simples, como pedir uma opinião ou até mesmo compartilhar algo que você está sentindo. Como, por exemplo, essa semana foi difícil para mim. E percebe como você se sente. E eu sei que vai parecer estranho no começo, mas isso é porque você está quebrando um padrão antigo. Mas isso não significa que está errado, significa que é novo. E tudo que é novo gera um desconforto mesmo, porque você está saindo de um padrão que você repetiu por muito tempo. Então a tendência do seu cérebro é tentar te puxar de volta pro automático. Aquele pensamento, ai, deixa que eu faço. Mas é justamente nesse momento que você começa a criar uma forma diferente de agir. Porque assim, agindo de forma diferente, você vai conseguir reforçar para o seu cérebro de que você não precisa dar conta de tudo sozinho para ser forte. E uma coisa que pode te ajudar muito nesse processo é ter frases de apoio quando esse pensamento aparecer. Porque na hora, o automático ele vem muito rápido. Então você precisa de algo que te ajude a quebrar esse padrão. Então anota num post-it ou coloca no seu celular, no bloco de notas, alguma frase que te faça lembrar do porquê que você está querendo mudar esse comportamento. E pode ser bem pessoal ou até uma frase que te ajude a olhar para a situação de um jeito diferente. O principal é que quando vier aquele pensamento, você precisa ter uma resposta pronta para ele. Como, eu posso dividir isso com alguém. Pedir ajuda não me faz menos capaz. O meu jeito não é o único jeito possível e certo. Então pensa agora, qual frase você precisaria ouvir nesse momento para você não agir no automático? E pode parecer simples, mas isso aqui é treino, porque aos poucos você vai ensinando o seu cérebro a sair desse automático de eu tenho que dar conta de tudo, e aí você começa a considerar outras possibilidades. E a força também é conseguir reconhecer quando você precisa de apoio e permitir que alguém esteja com você. Não só quando tá tudo bem, mas principalmente quando não está. Então talvez você não precise ser mais forte. Talvez você precise se permitir não ser forte o tempo inteiro. Porque enquanto você continuar sendo sempre forte, as pessoas vão continuar achando que você não precisa de cuidado. E talvez o que tá faltando não é mais força, é começar a se permitir ser vista também nas suas necessidades. E se você se identificou com esse vídeo, eu quero te deixar uma pergunta. O que você está sustentando sozinha que no fundo você gostaria de dividir com alguém? Talvez esse seja o próximo passo. Confiar um pouquinho mais em quem pode te ajudar. Ah, e claro, se você quer aprender a lidar melhor com esses padrões de forma mais individualizada, você pode entrar no link aqui da descrição para preencher o formulário, caso você tenha interesse em fazer a terapia comigo, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele fez sentido pra você, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!